Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Bate-Papo 1008. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 27 minutos da terça-feira, 27 de janeiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, ainda tarifado e preocupado, muito preocupado. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Como vai, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Vamos lá, Daniel Souza, vamos lá para esse bate-papo 1008, um prazer estar aqui mais uma vez. Deixo aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente no YouTube, no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Vou começar já pedindo, né, Daniel? Não peço nada nunca, vou pedir aqui pro pessoal, se você está ouvindo a gente, dá uma conferida se você já segue o canal do Petit Jornal no seu podcast, você já assina o canal do Petit Jornal no YouTube. É de graça, pra gente ajuda demais, dá as 5 estrelinhas, porque isso pra gente faz muita diferença, realmente muita diferença. Se inscreve no canal de corte do Petit Jornal também no YouTube, que eu tenho certeza que vai ser bom pra vocês e pra gente também ajuda demais. Daniel, como primeira pauta, eu queria falar de novo sobre Estados Unidos e a relação conflituosa com o ICE, né? A relação conflituosa que a gente vem tendo entre uma parte da população americana e o ICE. Ao longo dos últimos dias, a gente teve a morte de mais um cidadão americano, né, o Alex Pretty. Ele é um enfermeiro, né, ele foi assassinado. A gente falou sobre isso no episódio que foi gravado ontem. E isso levou, portanto, a uma enorme repercussão dessa relação que o governo dos Estados Unidos, né, embasado no ICE, está tendo com uma parte da população. A pressão foi tão grande, Daniel, que a gente teve uma demissão importantíssima, que foi o Gregory Bovino. Eu sei, a piada vem pronta e tal, mas a gente vai tentar manter a seriedade aqui. O nome do cara que era o líder do ICE em Minneapolis, né, que estava agindo em Minneapolis, era um cara chamado Gregory Bovino. Esse cara, Daniel, ele era meio que a imagem, a figura, né, do ICE lá em Minneapolis. Era acusado de ser excessivamente truculento. E uma coisa que é importante dizer, Daniel, é que até pouco tempo, esse cara era um certo modelo estabelecido pelo Trump a ser seguido. Era um modelo. Assim, então, ele é o camarada do casaco, né, Tanguy? Aquele que ficou conhecido pelo casaco com uma estética, no mínimo, complicada, né? É nazista, para dizer o mínimo, né? Assim, você pega a estética ali, pode não ser intencional, vamos dar o benefício da dúvida, né? Mas a estética era mais ou menos essa. E ele tinha, Daniel, muita autorização que era dada de forma direta ou indireta por Donald Trump. Mas na hora que o bicho começou a pegar, Daniel, então o Alex Pretty morreu, você começou a ter pressão dentro do próprio partido republicano. Num ano eleitoral, então os independentes, que muitas vezes decidem eleições, começaram a ter uma avaliação muito ruim da forma pela qual o governo dos Estados Unidos vem lidando com a questão da migração. O que Trump fez foi, jogou tudo nas costas do Gregory Bovino e ele foi, portanto, afastado. Na verdade, ele não foi exatamente demitido, né? Ele foi realocado, ele vai para a Califórnia, ele está perto da aposentadoria dele, então vai ser mandado de volta para a Califórnia, e esse é um recuo importante do governo Donald Trump. O Trump também chegou a ligar pro Walz, né, que é o governador de Minnesota, que é um democrata, então a conversa aconteceu ali de forma bastante amistosa, e houve uma promessa, inclusive, de um certo recuo, né, do que poderia ser feito, como é que você poderia lidar com isso de forma um pouco mais pacífica. Então, esse foi um recuo importante, Daniel, porque basicamente o que o Trump está dizendo ele agiu por conta própria. Agiu por conta própria, eu não tenho nada a ver com isso, não concordo, né? Então, depois que o bicho começou a pegar, que você começou a ter muitas críticas, ele se afasta da questão. A mesma coisa aconteceu, Daniel, quando no dia 7 de janeiro a gente teve a morte da Renee Good, também em Minneapolis. Num primeiro momento, o discurso dele ela é uma radical de esquerda, ela tentou atropelar os agentes do ICE, eles agiram porque não tiveram opção. A gritaria foi tão grande que ele acabou recuando e apresentando condolências, dizendo que tinha sido um excesso e tudo. Com relação ao Alex Pretty, está acontecendo a mesma coisa. No primeiro momento mas ele estava armado,
mas ele é terrorista doméstico e tal. Quando viu que não ia pegar, que a justificativa não ia pegar, ele recua e demite uma das figuras mais importantes, né, um dos ícones do ICE lá em Minneapolis. Aliás, Daniel, segundo a revista Atlantic, né, que é uma revista bem importante nos Estados Unidos, a secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, que é a Kristi Noem, ela também pode cair, né? Então, Trump tá pensando, está amadurecendo a possibilidade de derrubar a Kristi Noem. Isso acontece no momento, inclusive, no qual os democratas, Daniel, estão conseguindo se unir. Os democratas são bastante rachados nesse momento, mas os democratas estão conseguindo se unir para conseguir o número mínimo de assinaturas para conseguir o impeachment da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. Então, já conseguiram reunir 143 assinaturas entre deputados para derrubá-la. Então, me arrisco a dizer, Daniel, que esse talvez seja um dos pontos mais difíceis, um dos momentos mais difíceis do governo de Donald Trump nesse momento, em termos de popularidade, má avaliação. Você tem uma inflação nos Estados Unidos que incomoda, a gente já sabia que ia ter essa inflação. Então, a avaliação do governo está consideravelmente baixa. Cerca de 40% apenas dos americanos apoiam o governo Trump, principalmente no momento no qual está se encaminhando para uma eleição, né? Acontece mais para o fim do ano, mas o governo dos Estados Unidos vai ter que penar para conseguir um bom resultado mais para frente esse ano, Daniel. Tengui, o Donald Trump insiste na estratégia dele de endurecimento no relacionamento com parceiros, aliados importantes. O presidente Trump afirmou nesta segunda-feira que está elevando para 25% as tarifas sobre importações sul-coreanas relacionadas a automóveis, madeira e produtos farmacêuticos, ao acusar o legislativo do país de não cumprir o acordo comercial. Na prática, o legislativo sul-coreano ainda não chancelou o acordo e, consequentemente, o que acaba acontecendo é que você tem aí esse endurecimento por parte do Donald Trump. E me parece, na realidade, um capítulo repetido de uma novela antiga. E a gente observa, Tanguy, que tem muita gente se mexendo justamente para reduzir a sua dependência em relação aos Estados Unidos. A gente tem falado sobre isso aqui no Petit Jornal, na medida em que os Estados Unidos se colocam como um parceiro comercial que não é exatamente previsível ou confiável. Temos vários novos exemplos no dia de hoje. O Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, eu disse Reino Unido, está embarcando na noite nesta terça-feira para a China, para recompor laços comerciais em meio às tensões com os Estados Unidos. É a primeira visita de um premier britânico já há quase 8 anos. A ideia é melhorar as relações comerciais com Pequim e reduzir, obviamente, a dependência comercial com os Estados Unidos. É inegável que uma coisa tenha relação direta com a outra. O Starmer minimizou, dizendo, olha, o Reino Unido não tem que escolher entre China e Estados Unidos, o que já me pegou. Como assim não tem que escolher? Nós estamos falando de um Reino Unido que sempre escolheu os Estados Unidos. Agora já está dando declarações meio em cima do muro, veja bem, nós não precisamos escolher, podemos ter múltiplos parceiros. Sempre escolheu os Estados Unidos, inclusive quando do outro lado era a União Europeia, né? Quando o Reino Unido sai da União Europeia, lá a votação foi lá em 2016 e foi concretizada em 2020, né, o Brexit, claramente a justificativa à época era a gente quer ser livre para assinar mais acordos e tal, os Estados Unidos vão fechar acordo com a gente. Então, era uma forma de se afastar um pouquinho de um bloco que eles consideravam muito engessados e se aproximar dos Estados Unidos especificamente. E, Tanguy, um outro exemplo que eu também quero trazer aqui, nós tivemos a divulgação dos investimentos alemães na China e eles dispararam em 2025. A Alemanha, que estava ali super hesitante no seu relacionamento com os chineses, etc., entre janeiro e novembro de 2025, os aportes alemães na China, eles somaram mais de 7 bilhões de euros. Uma alta de 55,5% em relação ao ano anterior. Cara, é muita coisa. E, de novo, isso é visto como a necessidade da Alemanha de diversificar os seus parceiros comerciais dentro de um contexto onde não pode confiar os americanos como confiava anteriormente. De qualquer maneira, a gente está falando de uma lógica onde grandes empresas alemãs estão envolvidas. É o caso da BASF,
da Volkswagen, da Mercedes-Benz, e você tem aí diversos exemplos mostrando esse aprofundamento do relacionamento econômico entre China e Alemanha. Tem mais exemplos, Tanguy. Inclusive, tem mais um exemplo que a gente vai trazer no dia de hoje. Eu acho muito impressionante como os Estados Unidos modificaram o sistema de incentivos e estão, na prática, fazendo com que muitos parceiros, aliás, mais do que parceiros, aliados históricos dos Estados Unidos, busquem alternativas junto à China. No caso, tanto do Reino Unido quanto da Alemanha, que eu citei há pouco. Daniel Souza, no meio dessa confusão toda, se você quiser comprar produtos brasileiros, feito no Brasil, monitorado no Brasil, enviado do Brasil, tudo do Brasil, tem a Insider Store. Aliás, Daniel, vou deixar aqui um recado, é por pouco tempo, tá? Mas vale a pena demais. A Insider está com diversas ações de compre e ganhe ativas no site. Só vale com o link que está na descrição desse episódio. E se você comprar um produto, você ganha outro. Então, vou dar um exemplo aqui, tá? Você compra uma Tech T-shirt, você ganha uma cueca Performance. Você compra uma Maxi Saia, você ganha um Perfect Top. Tá tudo lá no link que tá na descrição desse episódio. Não são cumulativas com o cupom, então você pode escolher. Se você quiser uma coisa que não seja isso aqui, o cupom do Petit Jornal continua ativo lá, com desconto. Se for a sua primeira compra, inclusive, tem um desconto ainda maior, mas é uma promoção específica que vale por tempo limitadíssimo. Então não perde essa oportunidade. É o Petit Especial, né? O link está lá do Petit Especial, exatamente para você participar dessa promoção Compre e Ganhe. Tem várias coisas que são muito legais ali, Daniel, tanto para homens quanto para mulheres. Vale a pena demais essa promoção, inclusive como uma forma de você conhecer produtos novos, conhecer outros produtos da Insider Store. Acessa lá, o link está na descrição desse episódio. Imperdível, gente. Clica no link, vai lá na Insider Store, conheça os produtos que estão lá disponíveis na loja. Você tem as Tech T-shirts? Tem, mas tem muitas outras alternativas. Tanguy, eu recebi recentemente da Insider Store uma blusa social belíssima, por exemplo. Então fica aqui a nossa recomendação, produtos de qualidade, condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo desse episódio. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar de novo sobre o ICE, porque o ICE agora está gerando também repercussões internacionais. Os Estados Unidos anunciaram que o ICE vai ser enviado para a Itália. É isso mesmo, você está ouvindo, o ICE vai para a Itália. A gente vai ter... Aqui. O ICE é uma polícia de fronteira. De fronteira. Mas não está dizendo qual. Mas Milão não fica na fronteira também. Milão não fica na fronteira. Qual fronteira? Você não sabe qual fronteira. Eu tô achando isso meio confuso. Como assim o ICE vai para além da fronteira e não fica aquém da fronteira? A gente vai ter, entre os dias 6 e 22 de fevereiro, Daniel, em Milão, os Jogos Olímpicos de Inverno. E hoje, os Estados Unidos anunciaram que os agentes do ICE vão para Milão para fazer a segurança das delegações norte-americanas que vão jogar os Jogos Olímpicos de Inverno. Os agentes vão ter como missão apoiar a segurança do Departamento de Estado e mitigar riscos ligados a organizações criminosas transnacionais. Rola um negócio, Daniel, de um certo fardo do homem americano, tá? Então a gente vai ter que mandar os agentes do ICE, porque lá na Itália, muito criminoso. Eu sei porque eu vi Poderoso Chefão e vi, filmes de máfia. E eu sei que os italianos são todos mafiosos. Mas os filmes de máfia, Tanguy, se passam nos Estados Unidos, não é na Itália, a não ser uns pequenos trechos. Mas você vai ter que explicar isso lá pro Donald J. Trump, Daniel. Mas ele vai mandar os agentes do ICE. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, vai para a abertura, né, dos Jogos Olímpicos de Inverno, assim como o secretário de Estado, Marco Rubio, estarão lá. Então o ICE vai estar lá para garantir a segurança. Agora, Daniel, a reação na Itália é a pior possível. O prefeito de Milão, onde, aliás, vão ser os Jogos Olímpicos de Inverno, que é o Giuseppe Sala, classificou a agência como uma milícia que mata e afirmou que seus agentes não são bem-vindos na cidade e perguntou, olha, quando é que a Itália vai poder dizer não ao presidente Donald Trump? Essa é a repercussão do prefeito da cidade que vai receber os Jogos Olímpicos de Inverno. A gente teve várias outras declarações, Daniel, de políticos italianos, de representantes de classe na Itália contra esse envio do ICE.
convenhamos, Daniel, que a gente está falando sobre um momento no qual o ICE ele é conhecido internacionalmente como a polícia que matou 2 cidadãos americanos, uma polícia considerada, né, uma força considerada truculenta, violenta, sem preparo emocional, sem treinamento técnico. E isso tem repercutido, inclusive, dentro da coalizão da primeira-ministra Giorgia Meloni. Então, Maurizio Lupi, que faz parte de um partido, né, que faz parte da coalizão, criticou a decisão e chamou a decisão de completa idiotice. Então falou, olha, é importante aí uma cooperação entre Estados Unidos e Itália, beleza, mas mandar os agentes do ICE, ainda mais nesse momento, foi taxado como uma enorme idiotice, uma completa idiotice. Sindicatos também têm se manifestado muito contra isso. Eu fico pensando, Daniel, pra quê, né? Qual é exatamente a necessidade? Você está com a questão do ICE internamente lá, você querer internacionalizar essa crise, me parece muito mais uma questão de querer mostrar que você nem liga para o que os outros pensam, para a opinião dos outros. Mas está aí, pelo menos nesse momento, a gente não sabe se os Estados Unidos vão voltar atrás. A partir do dia 6 de fevereiro, teremos agentes do ICE agindo na segurança de delegações dos Estados Unidos em Milão, na Itália, Daniel. Tang, exemplo 384 de Donald Trump estimulando seus parceiros e aliados a buscarem comércio e alternativas junto a outros parceiros. Índia e União Europeia fecharam. Isso já estava próximo, mas agora nós temos aí uma notícia e um anúncio do primeiro-ministro indiano. Então houve aí a celebração de um acordo histórico com forte redução de tarifas. É claramente um acordo de livre comércio. Esse acordo é firmado depois de quase 20 anos de negociação. Você vai ter uma redução ou eliminação de tarifas sobre 96,6% dos bens europeus exportados para a Índia, e você vai ter uma redução de 99,5% dos produtos importados da Índia por parte dos europeus, ou seja, é uma celebração e tanto. Aliás, o Merz, quando ele disse que esse acordo seria fechado ainda em janeiro, teve um podcast que riu dele, falou, vai nada, vai fechar ainda em janeiro coisa nenhuma. Veja você, ele tinha razão, e temos aí a celebração de mais um acordo comercial por parte dos europeus. Vamos ver se aprova no Conselho Europeu, Parlamento Europeu, tem toda aquela novela que a gente conhece, mas não deixa de ser um anúncio importante. Já vinha acontecendo sinalizações, né, de um certo entendimento. A gente chegou a trazer até aqui no Petit Jornal questões relacionadas a automóveis, etc. E aquilo era a antessala de algo maior e de um acordo que estava para ser celebrado. Isso chama demais a atenção, porque a Europa está seguindo o seu caminho estratégico. Estava lá no seu plano estratégico, acordo comercial com o Mercosul, acordo comercial com a Índia, acordo comercial com a Indonésia, acordo comercial com a Austrália, vamos diversificar os mercados para os produtos europeus, vamos celebrar acordos comerciais com países emergentes, países com grande mercado consumidor interno, com grande potencial para consumo de produtos nossos. Afinal, o Mercosul, a gente tem aí um bloco que é bastante populoso. A Índia, então, nem se fala, é o país mais populoso da face da Terra. A Indonésia é um dos países mais populosos da face da Terra. E temos a Austrália, que não é tão populosa, mas que tem um PIB per capita altíssimo, uma capacidade de consumo muito significativa, e essa capacidade acaba sendo muito atraente para os europeus. Os europeus seguem o caminho de reduzir a sua dependência comercial em relação aos Estados Unidos. Eu não consigo ver um cenário onde esses acordos estariam sendo celebrados se não fosse o estímulo e o apadrinhamento de Donald Trump. Não com essa velocidade, não com essa intensidade. Prêmio Nobel para ele, Daniel? Acho que sim, né? Prêmio Nobel a favor do livre comércio, talvez, do livre comércio entre nações que não incluam os Estados Unidos. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria trazer o Japão. A primeira-ministra Sanae Takaichi, Daniel, ela entrou numa crise, né, num espiral de crise com a China, a partir do momento em que ela disse, algum tempo atrás, que se os Estados Unidos agissem em Taiwan, o Japão seria obrigado a entrar na guerra do lado dos Estados Unidos para ajudar Taiwan. Isso gerou uma super crise com a China. A China chegou ao ponto, Daniel,
de tirar os pandas lá do Japão. A gente sabe como é que a China é apegada aos seus pandas, começou a criar treta com a China tira os pandas, o que é um golpe duríssimo sobre o país, que perde aqueles bichos fofíssimos nos seus zoológicos. E agora, Daniel, a Sanei Takaichi está com uma questão importante, que ela dissolveu o parlamento, teremos novas eleições, muito em breve, no Japão, agora no início de fevereiro, e, portanto, ela precisa mobilizar a base dela. E uma das coisas que ela precisa fazer para mobilizar a base dela é exatamente tentar se aproximar dos Estados Unidos e se afastar da China. Portanto, em meio a essa campanha eleitoral, ela está tentando ali ampliar sua base no parlamento japonês. Ela disse mais uma vez que a relação entre Tóquio e Washington entraria em colapso caso o Japão se omitisse de um eventual conflito envolvendo China, Taiwan e Estados Unidos. Então ela fala mais uma vez, 2 meses depois da primeira fala dela, ela fala mais uma vez que se os Estados Unidos tiverem que ajudar Taiwan, o Japão não vai ter escolha e vai ter que ir junto. Depois, Daniel, ela viu que a repercussão foi muito grande, ela deu uma relativizada, ela disse não se trata de o Japão sair por aí tomando medidas militares, mas aí me parece que a emenda saiu pior que o soneiro, tá, Daniel? Segundo ela, o foco seria resgatar cidadãos japoneses e americanos em Taiwan. Não é que eu quero ajudar os Estados Unidos, é porque tem cidadãos japoneses ali em Taiwan, tem que ajudar a resgatar e tudo, mas o fato é que, mais uma vez, você tem mais uma camada de tensão entre os Estados Unidos e o Japão, liderado por Sanae Takaichi. Então, a China disse que o Japão tem que fazer um exame profundo de consciência, corrigir os seus erros e cessar ações irresponsáveis sobre a questão de Taiwan. Aliás, Daniel, recentemente, no meio dessa tensão toda aí, a China ela havia, por exemplo, alertado os seus cidadãos a evitarem viagens para o Japão. E isso levou uma queda expressiva dos turistas que vão para o Japão. Então, tudo bem que o Japão tem uma economia bastante diversificada, mas turismo é uma das atividades importantes da economia japonesa. E o fato do Japão, da China dizer, olha, é melhor não ir para o Japão, a situação está tensa, a gente não sabe o que pode acontecer. Os chineses, portanto, diminuíram dramaticamente as suas viagens para o país vizinho e, portanto, isso já está mapeado, em dados. E mais recentemente, Daniel, isso foi essa semana agora, autoridades japonesas passaram a pedir que pescadores japoneses evitem áreas que são áreas de disputa, porque o medo do Japão você ter um pescador ali, eventualmente esse pescador vai ser enquadrado por um navio chinês, isso vai ter que levar uma reação do Japão, isso pode levar uma escalada que o Japão também quer evitar. Então, que pescadores japoneses evitem áreas que sejam áreas consideradas de risco nessa relação com a China. Tensão, Daniel, a gente tem um momento de tensão bastante grande, me parece que ela vai na contramão do que todo mundo está fazendo. Está todo mundo tentando confiar menos nos Estados Unidos e eventualmente ter a China como um contraponto. É exatamente o momento no qual o Japão, da Sanei Takaichi, se aproxima dos Estados Unidos e arruma mais tretas, mais brigas com a China, Daniel. Ainda falando sobre o Japão, os Estados Unidos ultrapassaram o Japão na produção de aço em 2025, algo que não acontecia desde 1999. Com isso, os Estados Unidos tornaram-se o terceiro maior produtor de aço, atrás apenas da China e da Índia. A produção americana ela aumentou em 2025 em 3,1%. Aliás, é o primeiro crescimento em 2 anos. O principal fator para o crescimento na produção de aço nos Estados Unidos são as tarifas de Donald Trump. Aliás, é importante lembrar que o aço sempre foi tratado de forma separada. Então, nós temos tarifas para aço, para alumínio, elas não entram nas tarifas que eu vou cobrar da União Europeia, não entram nas negociações que eu vou fazer com o Japão, não entram nos acordos que eu celebrar com o Vietnã. Não. Aço, alumínio é uma outra coisa, porque eu considero absolutamente basilar esse aumento na produção siderúrgica nos Estados Unidos. Agora, Tadeu, você não vai acreditar. Aconteceu exatamente o que os manuais de economia internacional dizem que acontece em situações como essa. Você coloca uma tarifa de importação, ao colocar uma tarifa de importação, a produção doméstica aumenta e você descola o preço doméstico do preço internacional. O preço doméstico do aço nos Estados Unidos está mais alto do que o preço internacional. E nós tivemos, ao longo desse ano de 2025, um aumento importante do preço do aço
no mercado americano. Eu fiquei passado, Tanguy. Você vê, as pessoas escrevem um manual de economia internacional, fazem uma previsão para tarifas e a previsão se confirma. Rapaz, isso é uma loucura. É uma loucura um negócio desse. Acontece exatamente o que os manuais diziam. Agora, claro, você pode dizer, não importa, não ligo para essas consequências, acho que produzir aço domesticamente é estratégico, é uma prioridade, quero proteger os empregos dos meus operários, ou politicamente faz sentido para mim. Tudo bem, mas as consequências permanecem acontecendo. O aço acaba sendo um insumo super importante para diferentes segmentos industriais e isso acaba trazendo, obviamente, pressão inflacionária. Tadeu Souza, vamos passar para a geleia. Eu fiquei sabendo que hoje nós temos um chefe de governo engraçadinho. Confirma? Confirma, Tanguy. Você sabe que eu dei uma zapiada pelo TikTok do primeiro-ministro britânico, o Starmer. E, Tanguy, eis que tinha lá uma postagem, convido os nossos amigos a irem lá olhar. O primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, fez piada com o óculos de aviador usado pelo Macron, que recentemente acabou, tendo essa divulgação em Davos. A brincadeira ocorreu durante a participação do Starmer no The Political Part Live, um show de comédia política em Londres, no Duchess Theatre. Cara, eu acho muito civilizado, de verdade, mandatários participarem de show de comédia. Tô falando sério. Eu acho isso de uma sofisticação e de uma civilização que é algo que eu particularmente admiro. No palco, o Starmer recebeu um par de óculos escuros, colocou no rosto e disse bonjour. Aí a plateia veio abaixo, o Keir Starmer, cara, é muito engraçado, é fantástico, etc. Mas mostra aquele carisma dele, né, Daniel Souza? Que Starmer não é exatamente não é o forte do rapaz. Pela sua simpatia. Não é conhecido exatamente pela sua simpatia, mas ficou claro ali que há um bom relacionamento do Reino Unido com a França, não era nada depreciativo, era algo jocoso, era algo ali quase um gracejo de aproximação em relação ao líder francês, o que destoa em relação ao atual momento dos britânicos com os americanos. Inclusive, temos cursos sobre Reino Unido e temos cursos sobre França, tudo lá no Petit Curso. Acesse lá petitcursos.com.br. Aliás, assim que a gente terminar a gravação desse episódio aqui, a gente vai dar mais uma aula no curso sobre inteligência artificial. Não perde essa oportunidade, não. Acesse lá petitcursos.com.br. Você vai ter acesso não apenas às aulas ao vivo, que acontecem toda terça-feira às 19 horas, como também às aulas que já estão gravadas. Está tudo disponível no streaming. Você entra lá e acessa o curso que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Plataforma instalando de nova, bonitona, tudo com certificado. Acessa lá petitcursos.com.br. O link está na descrição desse episódio também. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem ali o suporte de um conglomerado de mídia, nem de uma produtora. É um produto bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante e fica aqui o nosso agradecimento a cada um de vocês. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, uma forma prática, instantânea de apoiar o Petit Jornal. A chave Pix, inclusive, permite ativar o Pix recorrente. Tem também o link para o Apoia-se e o link para o Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.